E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui para inaugurar um novo quadro no meu canal que se chama Lendas Urbanas. A história de hoje é sobre a boneca demoníaca da Xuxa que aterrorizou as crianças no final da década de 80 e início da década de 90. Naquela ocasião eu era criança e eu lembro muito bem que essa história tomou uma proporção gigantesca. Todas as crianças, os adolescentes ou mesmo os adultos comentavam bastante e se tornou até algo amedrontador, né? Principalmente nós que éramos crianças fomos as que mais sentimos essa lenda, né? Que hoje em dia falam que é uma lenda, né? Então, ao decorrer desse programa nós estaremos comentando mais sobre isso. Mas lembrando a história que chegou até a mim naquela ocasião, foi que alguém no rádio narrou ela, né? Então tinha credibilidade, porque passou no rádio, né? E uma menina de origem pobre, que não tinha condições financeiras para ter a tal boneca da Xuxa, insistia para a sua mãe comprar essa tal boneca, né? Falando que ela adorava a Xuxa. E para quem viveu essa época lembra muito bem que as crianças eram apaixonadas pelo programa Show da Xuxa, que era um campeão de audiência na época na Rede Globo, e toda a criançada, principalmente as meninas, adoravam a Xuxa e queriam todos os merchandise, os discos dela, tudo, né? Então essa boneca não era diferente. Então a mãe, que não tinha condições financeiras e naquela ocasião já estava revoltada, deu uma bronca na filha, né? Ah, nós somos pobres, não temos condições de comprar nessa boneca. Deus não ajuda os pobres, né? Só vou conseguir comprar isso só se for com o dinheiro do demônio. Então, certa vez, a mãe da menina avistou em cima da sua mesa uma quantia de dinheiro. E ela logo pensou, só pode ter sido o demônio que mandou esse tal dinheiro, né? Então, para agradecer isso daí, ela comprou a boneca e presenteou a filha que tanto queria, né? Esse brinquedo. E certa vez, a menina acordou e estava toda arranhada. E a mãe perguntou, o que aconteceu, né? Ela, não, foi a minha boneca, né, que brincando comigo, tá, me arranhou e tal. E ela não levou muito a sério e achou que, sei lá, que ela poderia estar sendo arranhada na escola. Até que certa vez a mãe foi chamar a menina e ela estava morta na sua cama, cheia de arranhões, toda sangrando, e a boneca estava do lado com as unhas todas cheias de sangue. Então, naquela época, essa era a história que chegou até a mim e o pessoal tudo conhecia essa história, né? E muitos se perguntavam, às vezes pode ter sido a mãe que assassinou a própria menina e quis colocar a culpa no boneco, né? Então, nossa, a gente não conseguia dormir. Eu fiquei realmente traumatizado na época. E quando eu ia dormir, a minha imaginação já imaginava a boneca lá criando unhas. Eu lembro que criou até certo pânico entre as crianças. Muitos que tinham essa boneca acabou se desfazendo dela, né, jogando no lixo, porque ficavam morrendo de medo, né, dela, né. E eu lembro que até alguns aniversários que eu ia de alguns amigos, eu lembro que tinha uma certa vez que a gente foi no aniversário do meu amigo e a gente tinha essa mania de contar também histórias de terror e tal, e até que chegou nessa história da boneca da Xuxa, né? E eu lembro que meu amigo ele falou: "Ah, Oswaldo, é melhor você parar de contar essa história, porque dá uma olhada ali em cima do armário da minha irmã, né?" E quando a gente avistou, estava a boneca da Xuxa, né? Aquela grande. Nossa, mano, foi um caos que todo mundo saiu correndo pra sala, né? O outro chorando, né? Tinha a irmã dele que era menor que a gente e ficou desesperada, chorando, né? Então os pais dela, não, pô, isso é mentira, né? Não, mas só que isso que é complicado ser criança, né? Porque a gente é enganado facilmente, né? Então, nossa, meu. E lembrando, né, que essas histórias é bem parecida com aquele filme Brinquedo Assassino, né, do Chuck, o 1, né? O 1 que é um filme bem dramático e sério, não é um Noiva de Chuck que já deturparam a história.
Então foi um caos. E teve também a história do boneco do Fofão, que eu vou narrá-la em um outro podcast. Mas é basicamente isso, né? E atualmente eu tentei, né, dar uma boa pesquisada pela internet, né, para ver se realmente existiu esse caso aí que uma menina teria morrido e a mãe tinha acusado, mas eu não achei nada disso, né? Então pode ser que essa história nunca aconteceu, né? Então isso que é complicado, né? Ainda mais naquela época que não tínhamos como checar, né, essas informações, né? Era um mundo sem internet, né? Então hoje em dia hoje em dia a gente contesta mais, acho que mesmo as crianças ainda não são mais tão inocentes como nós éramos naquela época. Mas mesmo assim, né? Então é até uma crueldade ficar contando essas histórias para as crianças. Então a minha mensagem final é essa, né? Eu não acredito nisso atualmente. E se você é criança e está escutando esse meu podcast, tire isso da sua cabeça. E é melhor vocês terem medo dos vivos do que dessas histórias de bonecas assassinas, né? Apesar que eu acredito em algumas certas forças demoníacas aí que pode ser perigosas, né? Então, eu tô dando risada, mas aí fica da fé de cada um ou da lenda de você acreditar se é uma lenda, verdade ou pura imaginação. Mas é isso daí, pessoal. Então, nesse caso especificamente da Xuxa, dessa boneca da Xuxa, eu não acredito nisso. E a Xuxa, infelizmente, também foi alvo de várias histórias aí que eu também vou contar mais para frente em outros podcasts sobre os discos dela, né, que virava ao contrário e tinha mensagens subliminares satanistas. Então, nós se encontramos no próximo podcast de lendas urbanas. Comentem aí, pessoal, se vocês lembram, viver essa época. Vamos relembrar aí que até essas coisas aí às vezes dá até um pouco de saudade, apesar de na época eu morrer de medo, né? Então é isso daí, pessoal. Até a próxima e fui. Mas cuidado com seus bonecos aí, hein, pessoal. Cuidado, se você tiver uma Xuxa aí, meu, fiquem atentos para ver se elas não vão piscar para vocês aí, ou criar garras, né? Então é isso daí, pessoal. Até a próxima. Fui. Uah!